alguns anos atrás, quando eu iniciei meu processo de desenvolvimento pessoal, a minha vida tava um completo caos. Eu não suportava mais olhar pro meu dia a dia e ver o quanto tava fora de controle. Todas as manhãs era uma luta pra sair da cama e cada noite era um ciclo de arrependimento por não ter feito nada de diferente e ter procrastinado o dia inteiro naquelas tarefas super importantes como ler, estudar ou se tornar uma pessoa diferente. Esse arrependimento sempre batia. Os maus hábitos sempre me consumiam e a cada dia que passava eu sentia que eu tava me afundando mais. A famosa sensação, eu tô parada no mesmo lugar e parece que eu tenho uma corda sempre me puxando pra trás. Ou o famoso fundo do poço. Foi aí que eu percebi, ou eu mudava ou eu continuava vivendo essa versão que eu tanto odiava de mim naquele momento. Foi nessa época também que eu tinha visto um vídeo motivacional que eu falava a famosa frase: mude ou tudo se repete. Então eu pensei comigo mesma, se eu continuasse fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, era o jeito que iria continuar. Então eu precisava mudar tudo aquilo pra mim ver diferenças, porque se eu continuasse fazendo as mesmas coisas que eu tava fazendo, nada iria mudar e tudo iria se repetir. E essa famosa frase é muito real e foi ela que me inspirou tanto a mudar e ser uma pessoa diferente. Eu era consumida por maus hábitos, dormia tarde, acordava tarde, comia mal e procrastinava em praticamente tudo. Isso impactava em todas as áreas da minha vida, na minha saúde, no meu trabalho, nos estudos, saúde mental. Então era como se tudo, a cada escolha que eu fazia, eu estivesse cavando um buraco mais fundo. E é por aí que vocês precisam entender. Tô contando a minha história aqui pra vocês se identificarem comigo, mas isso aqui é uma inspiração. Mas eu vejo bastante gente reclamando dessas mesmas coisas e eu já fui essa pessoa onde nunca conseguia fazer as coisas mudar e sempre se via na mesma. E quanto mais eu adiava essa mudança, mais insatisfeita eu ficava. Então quanto mais eu me alimentava ruim, mais eu me afastava daquele objetivo que eu tinha de ter o meu corpo dos sonhos. Quanto mais eu procrastinava estudar tal coisa, mais eu ficava afastada do meu sonho de saber sobre tal assunto. Então, chegou um ponto que eu não era uma questão de estar desmotivada ou sem energia, mas eu sentia um peso constante no peito, como se a minha própria existência estivesse drenando as minhas forças. Sabe quando tudo parece cinza, monótono, parece que cada dia se repete e você não vê nada acontecer de diferente? Então, às vezes não é falta de energia, mas às vezes algo que você tá fazendo tá te prendendo nesse ciclo. E isso é chamado de autossabotagem. A autossabotagem foi o que me autossabotou durante muito tempo em procrastinação. E teve um momento muito específico que foi quando eu comecei também a minha saga do Diário de Glow Up, que foi algum tempinho atrás, quando eu realmente estava acima do peso mesmo, depois de um tempo que eu tentei ter esses hábitos. Então, pra vocês entenderem, na quarentena eu me tornei uma pessoa totalmente focada, eu desenvolvi hábitos super saudáveis, só que teve uma parte da minha vida ali no finalzinho que eu tava realizada de tudo. Passou um tempinho, eu voltei a ser aquela pessoa que eu era antes da quarentena, aquela pessoa que eu comentei com vocês no começo do vídeo, e eu tinha olhado no espelho e eu reparei que eu tinha voltado a ser aquela Carol acima do peso, que tava procrastinando em muitas coisas, e tudo que eu tinha planejado a fazer, eu tinha realmente me auto-sabotado e não tinha feito. Então todas aquelas mudanças drásticas que eu tinha tido na quarentena, eu reparei que eu não tinha alcançado novamente, eu tinha decaído. Mas isso pode acontecer por muitos fatores externos que você pode trazer pra sua vida, e pode parecer um padrão destrutivo, mas foi algo que eu notei comigo e foi primordial pra minha mudança 2.0. Então, eu tive muito conhecimento assim, em cima disso, porque se eu não tivesse mudado da primeira vez, eu não saberia o que eu poderia mudar dessa vez de novo pra ter os resultados, enfim, dessa vez. E então, o que aconteceu é que teve um momento específico que me marcou profundamente. Eu me olhei no espelho, exausta, depois de uma noite, e eu não conseguia mais fazer nada do que eu tinha planejado. Foi nesse instante que eu percebi que se eu não tomasse uma decisão radical naquele momento, nada mudaria. Então, eu esqueci aquela famosa frase: na segunda-feira eu começo. Eu vou começar com isso, vou começar com... Não, eu continuarei vivendo esse padrão destrutivo e satisfeita com o meu corpo, com a minha mente, com as minhas escolhas que eu tava fazendo diariamente. Então foi nesse dia que eu tomei a decisão importante de ir atrás de conhecimento pra mim ter o famoso Glow Up. Então eu comecei a ir atrás de muitas dicas de como você pode mudar a sua vida, rotina, e nisso eu entrei num monte de conteúdo. E a primeira coisa que eu comecei foi fazer o básico que funcionava. Então no último vídeo aqui do canal eu falei dos hábitos básicos que funcionaram na minha vida. Então comecei mudando a alimentação, que foi um dos primordiais ali, que mudou a minha pele, mudou o meu corpo, me fez desintoxicar, desinchar. E depois disso já fui começando pelo exercício em casa mesmo, depois fui indo pra academia,
E com isso, eu consegui perder 10 quilos. E nesse meio tempo, eu decidi entrar em modo caverna. Depois de ter procurado muito conteúdo sobre, eu sabia que eu precisava de uma ruptura total com os velhos hábitos e com o ambiente que me mantinha estagnada. E como tudo aquilo me levava a repetir os mesmos erros dia após dia, eu escolhi ir pelo modo caverna. O modo caverna não é apenas uma mudança superficial. Não é sobre acordar mais cedo ou apenas ajustar algumas coisas na rotina. É um mergulho profundo, assim, é uma imersão, um estilo novo de vida. Significa cortar todas as distrações, se isolar, se manter mais ali nos seus objetivos, sair da zona de conforto e confrontar de frente aquilo que você realmente quer mudar. Eu sabia que seria doloroso, mas eu sabia que eu tinha que abrir mão de várias coisas. Então foi um momento que eu decidi, não, eu vou focar só em mim agora, não importa as outras pessoas ao meu redor, quem tiver ali, quem me mantém presa, não importa, eu vou mudar. Se eu tiver que fazer coisas drásticas, como acordar mais cedo, comer menos, mas comer mais saudável, o que tiver pra fazer, eu vou fazer. Eu realmente me comprometi, é como se eu tivesse assinado um contrato e falei, não, se eu não cumprir isso aqui, eu vou ter uma multa ou algo assim. Então realmente foi algo surreal na minha vida. No começo é muito assustador essa ideia, porque se você for ouvir falar assim do que eu tô falando, ainda mais que a gente for falar de zona de conforto, né? Eu sabia que esse conforto era ilusório, mas ele me mantinha naquele processo que eu tanto odiava. Então, quando eu tomei a decisão de entrar no modo caverna, eu sabia que eu estava escolhendo algo muito maior. Eu estava escolhendo a minha evolução e as minhas metas. Então, os primeiros dias no modo caverna foi muito desafiador. A mudança de rotina foi um choque de realidade no meu sistema aqui da minha mente, mas eu tinha que acordar mais cedo, planejar o meu dia, fazer o milagre da manhã, me comprometi a começar a fazer o milagre da manhã todos os dias até se tornar um hábito. Eu era rígida nisso, eu comecei a eliminar distrações como redes sociais, desinstalar Instagram. Então, quando eu ia postar algum vídeo, eu instalava de novo, postava o vídeo, depois saía, ou então eu passava pro iPad e postava por lá. Então foi uma coisa que eu fui eliminando redes sociais, TV, algumas interações sociais também que não contribuíam pro meu crescimento. Ficar sem essas coisas realmente parece sufocante, mas quando você começa a fazer e trocar por trocas melhores, você começa a ter mais conexão consigo mesmo. Que nem meditação. Meditação, quando se fala de meditação, muita gente acha que é piada, mas depois que eu comecei a meditar, comecei a fazer exercício de respiração, minha atenção, meu foco e também meu estilo de vida começou a se tornar mais calmo. Eu passei a ser uma pessoa que presta mais atenção. Então teve um impacto mental com isso. E é um hábito óbvio que normalmente as pessoas falam, mas que realmente mudou a minha vida. Cada dia que passava eu percebia que havia mudado algo que eu nunca tinha notado antes. Enquanto mais eu me afastava daquelas distrações e dos maus hábitos, mais clarezas eu ia vendo e mais eu ia vendo que eu tava alcançando pequenos resultados que estavam me levando ali para as metas que eu tanto queria e que pareciam inalcançáveis e distantes. Então eu comecei a ver que eu tava conquistando coisas que eu tinha decretado e parecia impossível. Então cada vez que eu alcançava, nem que seja uma micrometa que eu tinha me proposto ali, que eu achava impossível, parecia que dava um resultado ali, eu queria continuar sendo mais drástica ainda, e nisso foi alguns meses atrás. E algo interessante que começou a acontecer após algumas semanas depois que eu tava fazendo o modo caverna. Então, não era apenas o meu corpo que tava mudando, mas eu tava com muita mais energia e disposição. Eu tava me alimentando tão bem, a minha mente tava bem, tava se transformando. Comecei a notar como a minha autoconfiança tava crescendo e como cada dia eu tava se tornando uma pessoa muito mais confiante pra sair, assim, ser uma pessoa mais bonita pra mim, tanto por dentro por fora. Então, esse é o verdadeiro glow up. E os velhos hábitos não foram fáceis de abandonar, mas o segredo foi substituir eles por novos hábitos. E eu percebi que não dava simplesmente para eliminar um hábito. Era necessário trocar um comportamento negativo por um comportamento positivo. Em vez de dormir tarde, comecei a criar uma rotina noturna saudável. Em vez de procrastinar, comecei a organizar meu tempo de uma forma mais produtiva. Cada passo, mesmo que seja pequeno, mas no todo, eles fizeram uma diferença gigantesca. E foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo aqui bem resumão, mostrando um pouco de como que foi esse processo do modo caverna. Se vocês quiserem ver como que foi quando eu comecei, tem vídeo aqui no canal de quando eu iniciei esse processo diário de glow up, quando eu tava totalmente acima do peso, me alimentava mal, porque eu gravei tudo, eu gravei esse processo, eu falei, não, eu vou gravar agora, eu vou ver as minhas mudanças e eu vou trazer essa minha melhor versão. É isso, eu sou muito grata por ter começado esse canal, porque com ele eu consigo ver o quanto eu mudei, quanto eu estou mudando e quanto eu posso ajudar vocês a cada dia. E até o próximo vídeo, que eu vou estar trazendo mais esse conteúdo de hábitos que me ajudaram, como que eu me transformei tanto, minha rotina no modo caverna, porque eu ainda estou em modo caverna e eu estou fazendo essa rotina tão inspiradora e motivadora que tá fazendo eu me alcançar as minhas metas a cada dia que passa. E é isso. Um beijo, se inscreva no canal, até o próximo vídeo. Tchau!